louvor. E só colocava aquele louvor. Bom é estarmos aqui louvando a Deus, querendo exaltar teu santo nome. Da soube me ser como Deus sabe lavar a soia de comanai. O que tu falaste com ele, rabadagasto e decantará. Há um mistério muito grande aqui nesta noite. Alave a soia e cantarai. O Senhor diz: filha, eu sei o que tu falaste comigo. Alave a canta da soia e comanai. E eu confiro nesta noite. Eu louvo o Senhor pela vida dos pastores, pela vida da missionária que me fez para que hoje eu pudesse estar aqui trazendo a palavra de Deus. Estou debaixo da bênção do meu pastor, Edivaldo Fonseca, para trazer uma palavra de Deus para o teu coração. É forte a presença do Eterno aqui nesse lugar. Eu não sei qual é a forma, qual é a maneira que você chegou aqui. E talvez até o presente momento você está sem entender como foi que você chegou até aqui. É que o Espírito Santo, nos momentos de fraqueza, ele nos carrega e nos traz para a sua presença. Eu creio que Deus tem uma palavra poderosa para o nosso coração. A palavra de Deus, eu quero que você abra comigo o Evangelho de João, capítulo 16. Deixa aí separado para que nós possamos ler. E depois nós vamos lá para Romanos, capítulo 8. Palavra que eu ministrei ontem. E o Senhor falou no meu coração que seria essa mesma palavra na noite de hoje. Nós vamos ler a palavra do nosso Eterno, que vai dizer assim, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7, vai dizer assim: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós, mas se eu for, eu o enviarei. Olha o que diz o versículo 33. Eu vos disse essas coisas para que em mim tenhais paz. Aleluia! No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Olha o que diz em Romanos, capítulo 8, e nós vamos ler alguns versículos que diz assim. A palavra do Senhor vai dizer no versículo 26: da mesma maneira, o Espírito nos ajuda nas fraquezas, porque não sabemos o que nos convém pedir, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Versículo 28:
sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Aleluia. Versículo 31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que até mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Meu Deus. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem nos condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ler também o versículo 36. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo o dia, somos reputados como ovelhas para o matador, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Até aqui. Aleluia, Pai. Eu quero que você se assente glorificando a Deus, exaltando ao nosso Senhor que é fiel. Em nome de Jesus, Pai. Deus seja louvado. Contar para você de uma experiência que hoje eu tive nessa tarde com Deus. Hoje, na parte da tarde, eu fui ver uma casa que eu queria, uma casa para alugar, e eu vi essa casa e nós fomos até essa casa para conhecer, para saber como seriam os procedimentos. E foi eu e minha filha lá, e vimos a casa. E eu não achei aquela coisa, sabe quando você entra e já gosta? Eu não senti. Mas eu preciso de uma casa. E então eu disse para a moça: eu preciso falar com meu marido, eu preciso que ele também conheça, para saber o que ele vai dizer. E ele chegou do trabalho e nós fomos ver a casa. Só que no caminho eu fui falando com o Senhor, eu disse: Deus, eu escuto tanta gente que fala: Deus falou comigo isso, Deus falou comigo aquilo, e às vezes a gente fica: mas será que foi Deus mesmo que falou? E a gente olha e vê a forma que eu vivo. O Senhor não tem falado comigo da medida que eu preciso ouvir. Só que eu fui falando com Deus em pensamento. E eu fui falando: Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu preciso de uma certeza. Por quê? Porque se eu for lá e acertar o negócio na casa, glória a Deus. E eu falei: Deus, eu não quero fazer algo para depois ficar envergonhado. Eu não quero fazer algo para depois o meu marido ficar sofrendo todo mês. Eu preciso de uma resposta do Senhor ainda hoje. Enquanto isso, nós estávamos indo para casa. E eu cheguei na casa, meu marido entrou para ver. E ele foi para outros cômodos e eu fiquei num canto sozinha, na entrada da casa. E eu comecei a me falar com Deus. Eu falei: Deus, eu preciso da sua resposta. Espírito Santo, eu preciso entender se é para pegar a casa ou não. Ali em pensamento. E o Espírito Santo falou assim para mim: você gostou? É do jeito que você quer? Eu disse para ele: não. E ele disse: então pronto. Na hora que ele disse
Depois eu falo, porque eu estava conseguindo falar. E eu fui explicar o porquê eu não ia ficar com aquela casa. Porque muitas vezes eu falo para o Senhor: Deus, eu quero uma casa maior, eu quero uma cozinha grande. E a cozinha da casa era muito pequenininha, é muito pequena. Então eu ia ficar com a casa por causa do lugar muito bom, o preço até que razoável, mas não era exatamente da maneira que eu queria. E ali eu saí em paz. Entrei no meu quarto, fui orar, falar com Deus e agradecer ao Senhor. Por quê? Porque Deus, Ele fala conosco. É que muitas vezes nós estamos tão preocupados, inquietos e deixamos de ouvir a voz de Deus. Antes de você tomar qualquer atitude, olhe, fale com Deus, peça direção, porque o Senhor ainda tem direção para a sua vida. Já sobre a palavra que nós vamos ler, eu quero que você preste muita atenção no que o Senhor tem para ver essa noite, porque há algo diferente sobre esse ambiente. A partir do momento que eu coloquei os meus pés aqui, eu pude sentir isso. Há algo diferente para as nossas vidas essa noite. A palavra do Senhor, ela vai nos dizer no Evangelho de João, capítulo 16, que o Senhor Jesus, Ele vai falar com os discípulos, que o Senhor Jesus, Ele vai dar umas instruções, trazer umas instruções para os discípulos, vai alertar os discípulos de algumas coisas que poderiam acontecer. Nesse momento, os discípulos estão ouvindo as palavras de Jesus. E Jesus, Ele vai dizer assim: tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Sereis expulsos das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar pensará que está prestando um serviço a Deus. Essas coisas vos farão porque não conheceram o Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isso a fim de que quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tinha prevenido. Mas eu não vos disse essas coisas desde o princípio, porque eu estava convosco. Agora vou para aquele que me enviou. Nenhum de vós perguntas para onde vais? Antes, porque vos tenho dito essas coisas, vosso coração se encheu de tristeza. Mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. Mas se eu for, eu o enviarei. O Senhor Jesus, Ele está trazendo umas instruções para os discípulos, alertando de algumas coisas que eles iriam sofrer, consolando o coração dos discípulos, mas também está dizendo: é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não vem. Então convém que eu suba para que o Espírito Santo, Ele desça. O Senhor Jesus estava dizendo: eu vou voltar para o Pai, mas vocês não vão ficar sozinhos. O Espírito Santo, a partir daquela hora, estará com vocês. E o Espírito Santo está conosco até o presente momento. O Espírito Santo faz parte da nossa vida. E nós precisamos entender quem é que somos nós em Cristo. Precisamos entender que nos piores momentos da nossa vida, o Espírito Santo, Ele está conosco. O Espírito Santo, Ele está comigo e Ele está com você. A palavra do Senhor, ela vai nos dizer, no versículo 26 de Romanos, capítulo 8: louvado seja Deus. Da mesma maneira, o Espírito nos ajuda na
nas fraquezas, porque não sabemos o que nos convém pedir, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Meu Deus. Quando nós aceitamos a Cristo como o único e suficiente Salvador da nossa alma, quando levantamos a nossa mão para o Senhor, nós não recebemos de alguém que está à frente um buquê de flores, um buquê de rosas, não recebemos algo ali de presente. É naquele momento que você recebe a sua cruz para caminhar com Jesus. O Evangelho é dor. O Evangelho traz sofrimento. O Evangelho verdadeiro para aqueles que servem ao Senhor em espírito e em verdade vai trazer consigo as lágrimas. Vai trazer consigo pessoas que se levantam contra a sua vida. Vai se levantar contra você pessoas que você tanto ajudou. Sabe por quê? Porque isso é o Evangelho. É você fazer o bem e receber o mal em troca. Isso é Evangelho. Evangelho é você servir a Cristo sem olhar quem, abençoar a vida sem olhar quem. Já parou para perceber que tem dias que nós estamos bem, que tem dias que nós chegamos na casa de Deus com alegria, louvando ao Senhor, bendizendo, sorrindo para todos, mas também tem dias que levantamos da cama e dizemos: Deus, mais um dia. Deus, fala comigo no dia de hoje, porque eu não sei o que fazer, que atitude tomar, eu não sei, Deus, como eu devo agir, eu preciso que o Senhor fale comigo. A palavra do Senhor, ela nos diz que o Espírito Santo, ele nos ajuda nos momentos de fraqueza. Por quê? Porque muitas vezes nós vamos orar, muitas vezes nós vamos falar com Deus, mas a Bíblia está dizendo que não sabemos pedir como convém. Meu Deus. Como é que você tem orado? O que é que você tem pedido a Deus? Qual é a maneira que você tem se apresentado diante de Deus? A palavra do Senhor, ela vai nos dizer que o Espírito Santo, ele nos ajuda nas fraquezas. Verdade, Deus. E é preciso que você entenda no seu dia frágil, no seu dia de fraqueza, que não existe super-homem, que não existe mulher maravilha. Há dias que você vai estar alegre, mas vai ter dias que você vai questionar tanto a Deus, muitas vezes indo dormir sem resposta de tudo que está acontecendo na sua vida, de tudo que está acontecendo nos seus dias. Mas para isso serve o Espírito Santo. É para isso que vem o Espírito Santo, que conhece o nosso coração e o nosso momento de fraqueza e vai interceder por mim e por você. Quem sabe você está a ponto de desistir de
suas palavras. Deus de maravilha. O Espírito Santo, Ele te conhece muito bem. Olha aí. Ele te conhece por dentro. Ele sabe que a tua alma está sangrando. Ele sabe que a tua alma está ferida. Ele sabe que esses passos que você tem dado só tem encontrado espinhos. É evangelho. Mas o Espírito Santo, ouvindo a tua oração, as tuas palavras, Ele vai para o Pai e vai falar coisas acerca da sua vida. Quem sabe alguém está se levantando contra o seu ministério. Quem sabe alguém está se levantando contra a tua chamada. Mas saiba que o Espírito Santo também se levanta. E vai apresentar diante de Deus com as suas palavras. Vai chegar diante de Deus e vai dizer: ela não quer parar. Sabe aquela filha lá que está orando? Ela não quer parar. Ela está cansada. Sabe esse teu filho? Ele não quer pegar os pontos, não. Ele só está dizendo que ele precisa de um tempo de refrigério. Ele só precisa de um tempo para descansar. Por quê? Porque tudo que ele vem passando está doendo na sua alma. Ei, Deus te conhece em momentos de fraqueza. Muitas vezes nós queremos mostrar para as pessoas que nós estamos bem. Quem sabe você consegue até disfarçar com o teu sorriso, fazer uma brincadeira. Você até consegue disfarçar. Mas para o Espírito Santo, você não disfarça, porque Ele te conhece por dentro e por fora. E nessa noite Ele sabe como é que você entrou aqui, como é que está a sua alma. Está gemendo, está dizendo: Deus, por que é que isso está acontecendo? Deus, eu até tentei, achei que tudo isso iria dar certo, mas nada tem dado certo até agora. O Espírito Santo intercede por você. O Espírito Santo te ajuda nas fraquezas. Mas o Senhor não quer que você desista. Não. O Senhor não quer que você desista. Versículo 27 diz que aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Você acha que está sozinho? O Espírito Santo está aí do seu lado. Por que que você tenta se ocultar? Por que que você quer guardar tudo para você? O Espírito Santo quer ouvir você falar. Fala com Ele, conta tudo para Ele. E o que você não consegue dizer, Ele filtra tudo para levar para Deus. Não chega da maneira que você fala aqui. O Espírito Santo filtra e leva para o Senhor com gemidos inexprimíveis pela sua alma. O Evangelho nos traz dor. Nós vivemos momentos bons, sim, de alegria, sim. Mas se o cristão ele não chorar, se o cristão ele não sofrer, ele não se esforça na oração, na busca, não clama ao Espírito Santo. A palavra de Deus, ela vai dizer no versículo 31, o pastor Paulo, ele vai escrever assim:
Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso é sério. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Que coisas são essas? Aleluia, Pai. Que coisas são essas que têm feito você passar por tamanha aflição? Que coisas são essas? Todas essas coisas são conhecidas diante de Deus. Deus está vendo tudo. Nada fica oculto diante dos olhos do Senhor. A palavra do Senhor disse: Deus é por nós, quem será contra nós? É verdade, Deus. Pode se levantar quem quiser, pode se opor quem quiser. Não foi Deus que te levantou, não foi Deus que te escolheu, não foi Deus que te chamou. Aleluia. Não foi você que escolheu a Deus, mas foi Deus que te escolheu. Então quem se levanta contra a tua vida fica frustrado. Por quê? Porque quem pode ser contra a tua vida se Deus é por você? Se Deus tem te protegido, se Deus tem te guardado, por que temer? Muitas vezes querendo desistir porque se levantaram. Meu Deus. E se é o papel do inimigo se levantar contra a nossa vida? Oh Deus. E muitas vezes usar os seus mensageiros Deus tem para tentar contra a nossa vida, É verdade, Deus. para tentar contra aquilo que Deus preparou para nós, para nos fazer parar e desistir. Meu Deus. Por que é que você está com a tua alma abatida? Que coisas são essas que estão tirando a tua paz? Tem coisas que nós conseguimos resolver, tem coisas que nós entramos no quarto, fechamos a porta e contamos tudo para Deus. É Deus. Quem olha para mim, para você, pode não dar nada. Não sabe quem somos nós para o Senhor. Oh Deus. A palavra de Deus diz: aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Aleluia. Que coisas são essas? Que coisas são essas que você não consegue se expressar diante de Deus? Traz para Deus o teu problema. Conta ao Espírito Santo o que é que vem afligindo os seus dias. Fala para o Senhor o que é que está tirando a tua paz. Ei, você faz parte de um grande exército de Cristo. E o exército de Cristo não pode andar de cabeça baixa. O exército de Cristo não pode mostrar sua fraqueza diante do mundo e das suas perseguições. Levanta a tua cabeça, porque maior é aquele que está com você. É a tua cabeça. Não vai ser essa luta que vai parar você. Não vai ser esse problema que se instalou aí no meio da tua casa, da tua família, que vai abater a tua fé. Olha aí, Jesus. Os que têm experiência com o Espírito Santo. O Espírito Santo fala. O Espírito Santo fala nos nossos momentos de fraqueza. Quem sabe você não conseguiu contar para alguém o teu problema, É verdade. que você está passando. Quem sabe você julga até vergonhoso. É Deus. Conta para Deus. Fala em oração. Declara. Deus conhece a intenção do seu coração. A palavra do Senhor diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica.
você acredita que é Deus que te justifica, para de ficar se justificando. Para de ficar tentando esclarecer o que você está passando. Para de querer mostrar que você está com a razão. Para de querer provar que você está certo. Deixa o Senhor justificar você na terra. Deixa o Senhor falar por você. Mas Deus não fala enquanto nós falamos. Quando nos calamos, o Senhor fala. Deixa Deus justificar você. Deixa Deus falar por você nesse problema, nessa situação que você não está conseguindo dar jeito. Deixa Deus justificar você aí. É que muitas vezes nós queremos provar que nós estamos certos. É que muitas vezes nós queremos bater o pé e dizer: eu com a razão. Nós não estamos com razão, nós estamos com Cristo. E é Ele quem nos justifica nessa terra. Para de ficar se justificando para os homens. Para de ficar dando explicação da sua vida. Deixa Deus justificar você na caminhada. Deixa Deus falar com você. Se está certo ou não, não cabe o homem julgar. Cabe a Deus. Conte para Deus o que você tem passado nessa terra. Fale para Deus. Deixa Deus justificar você. Quem sabe você está aí se sentindo humilhado, cansado. Deixa Deus hoje se levantar por você. Deixa Ele ir na frente. Deixa Ele provar que você tem dono. Deixa Ele mostrar que Ele é o teu Pai, que por amor a você nem o seu próprio filho Ele poupou. Quem Ele vai se levantar contra a tua vida. Não dê legalidade. Não deixa que aquilo que fizeram para você venha te separar, venha te fazer esmorecer, fazer você desistir da caminhada. A palavra do Senhor diz assim: quem os condenará? É Cristo quem morreu antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, que é capaz de te separar do amor de Cristo? Quais dessas coisas são tão fortes que conseguem te separar do amor de Cristo? Louvado seja Deus. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Para onde é que você quer ir? Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Louvado seja nosso Deus, que nos guarda, que nos protege, que nos dá o livramento, com Ele também o escape. Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado de você. Não deixe que nada disso te separe do amor de Cristo. Não deixe que a luta dessa vida te roube da presença. Sofrer com Cristo é a certeza que estamos no caminho certo. Sofrer as perseguições aqui na terra é saber que nós estamos caminhando com Cristo.
Louvado seja Deus. Eu não sei qual é a palavra que você queria ouvir. Há momentos da nossa vida que nós ouvimos uma palavra que enche a casa de glória a Deus, de aleluias. Mas tem dias que a gente não quer glorificar, senão a gente só quer ouvir Deus falar. Aleluia, Deus. A gente só quer encontrar um lugarzinho discreto para sentar e chorar, para recarregar as energias, para dizer: Deus, eu entrei aqui e só o Senhor sabe como eu cheguei aqui. Deus não se importa se hoje eu não erguer a minha voz, mas eu vou te adorar com as minhas lágrimas. Eu vou te adorar com a minha alma, com o meu coração que está aqui acelerado no meu peito. Mas eu vou glorificar ao Senhor, e enquanto isso, fala comigo, porque eu preciso de uma resposta, porque eu preciso do teu socorro. Fala comigo, Deus. Deus fala. E o Espírito Santo vem e intercede por mim, por você. Quando menos espera, está sem entender como é que ela passa por tanta luta e continua de pé. Porque é que ele é tão perseguido, mas ele não desiste. É porque eu sei em quem eu tenho crido. É porque eu busco força naquele que pode me fortalecer. Não olha para o homem, olha para Jesus, o autor e consumador da sua fé, daquele que te fez uma chamada, daquele que disse que seria contigo até o fim. Olha que está escrito em Tiago: meus irmãos, tende grande alegria quando passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência, sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em alguma coisa. Será que você consegue se alegrar por passar por várias provações? Será que no momento que você olha para a despensa e você vê que o alimento está se acabando, você consegue erguer a tua voz e adorar a Deus e crer que o Deus que te sustentou até o dia de hoje vai prover na tua casa? Você consegue adorar a Deus mesmo sabendo que as contas estão chegando e que você não tem recurso nenhum, mas acredita que Deus vai prover para você? Porque em Cristo você é mais que vencedor. Você não vai perder nada não. Sabe por quê? Porque o inimigo tem soprado que esses são os seus dias finais. Mentira! Mentira do inimigo da tua alma. Em Cristo você é mais que vencedor. Quando alguém olha e diz que está acabado, é só o começo daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Será que nesta noite tem algum crente aqui que consegue glorificar a Deus por essa prova que você está passando? É nesse momento que precisamos mostrar para Deus em quem está assegurada a nossa fé. Aonde é que está a sua fé? É nesse momento de dor aí que o Senhor está dizendo: consegue acreditar que eu vou entrar e que eu vou mudar esse cenário para você? Será que você consegue entender que uma vez que você crê em mim, eu posso entrar na tua causa e mudar esse cenário aí? O que é mais fácil? Se levantar,
posição de soldado, ou fechar a porta e dizer: Deus, eu sou derrotado, eu não consegui. Deus, eu vou me trancar. Deus te escolheu para seguir em frente. Você é um bom soldado. Você está cansado, viu? Você só está cansado. E é normal a gente se cansar. É normal a fraqueza quando ela vem. E a gente começar a analisar a nossa vida e dizer: Deus, parece que na minha trajetória nada de diferente acontece. Eu tenho ouvido tanta profecia acerca da minha vida, mas até agora nada. O Senhor tem falado tanto que vai fazer, mas Deus, eu não quero mais ouvir, eu quero ver acontecer. E o Senhor está dizendo: espera, mulher, espera. Não é no seu tempo, não é na sua hora. Lembra o que eu fiz? Lembra daquele dia? Entrei com a minha mão e foi forte. Por que é que tu está assim com a tua alma batida? A tua alma está adoecendo. E o Senhor está te vendo adorar com a alma gemendo. Ele está vendo. Mas Ele está dizendo: eu não perdi o controle. Não, eu não perdi o controle da tua vida. Na tua casa, eu não perdi o controle. Quem é que vai perder, viu? Quem vai perder? Eu estou na frente. Eu tenho um bálsamo. A promessa que eu fiz, ninguém vai ler. Não. É mentira do inimigo. Oh Deus, às vezes bate vontade mesmo. E o Senhor conhece a minha alma. Mas o Senhor está dizendo: eu te trouxe aqui para renovar as tuas forças. Você, que eu te conheço. Eu te dou, papai. Por essa alma maravilhoso. Nós vamos terminar. Maravilhoso. Tira toda essa pressão. Maravilhoso. Toda essa angústia. Todo esse sentimento de solidão. Jesus procurava um monte, um lugar de paz, para falar com Deus, para ficar a sós com Deus. Sabe o que Deus ele costuma fazer na minha e na sua vida? Tirar pessoas que não acrescentam. Deus tira. E aí a primeira coisa que nós vamos dizer: Deus, porque o tamanho da solidão? É Deus dizendo: não é solidão, é solitude. Porque na solitude é eu e você e mais ninguém. E por isso Deus muitas vezes nos faz sentir assim, sozinhos. Mas a solidão dói. A falta de amigos verdadeiros dói. Mas o Espírito Santo está dizendo: eu sou o teu irmão. Eu falo por você. Tem momentos
nossa vida que Deus, Ele vai nos afastar de pessoas. Nós muitas vezes vamos indagar a Deus porque não entendemos o trabalhar do Senhor. Eu cheguei aqui, me sentei ali e eu falei assim com Deus: Deus, ouvindo os louvores da harpa, eu disse: Deus, eu sei que o Senhor pode me ver aqui. E aí eu me lembro de Davi, quando o Senhor disse: achei Davi. E eu disse: Deus, eu sei que o Senhor me vê aqui sozinha nesse banco. Meu marido me trouxe e voltou para casa. E aí chegou a irmã Estefânia e disse: nós viemos para fazer companhia para você. Sabe o que é isso? É Deus dizendo: você não está sozinho. É que mediante aquilo que nós estamos passando, estamos enfrentando, faz com que entendemos que estamos sozinhos. Que se surgir um problema, aparece tanta gente para apontar o dedo, para acusar, mas para ajudar são poucos, para abraçar são poucos. Mas é nesse momento que o Espírito Santo quer que você entenda que Ele está aí, juntinho de você. Há momentos que por dentro de nós algo faz com que venhamos nos abater. Jesus, aleluia! Mas aí veio o Espírito Santo dizendo: eu te fortaleço, eu te ajudo, Deus, que maravilha! só caminho. Deus, tremendo céu! Os nossos heróis do passado sofreram tantas aflições, foram perseguidos, açoitados, maltratados, mas não negaram a Deus. Muitas vezes, por causa de uma luta, de uma provação,